Mas Deus provou Abraão, né? Mas Abraão já tinha dado provas para Deus de que queria viver para Deus, que queria seguir o Senhor. A maior, a primeira e não sei maior, né? Mas uma grande prova foi ele ter, no capítulo 12, a Micaele falou que largado tudo, né? Deixou, Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, sai daí da tua estrutura, né? A terra dele fala de estrutura, tinha montado uma estrutura lá, né? Tinha montado já. Você pode ver que isso é tão importante que eu vou dar exemplos bíblicos, né? Aquela pergunta que Eliseu mandou fazer lá para a sunamita, né? Aquela que perdeu o filho, perguntou se estava tudo bem. Ele disse: eu estou no meio do meu povo, estou aqui na minha terra. Quer dizer, eu tenho uma estrutura, está tudo bem. Depois foi que o filho morreu, aí ela pediu ajuda ao profeta, né? Então Abraão rompeu essa estrutura, né? Rompeu essa estrutura, sabe que ele criava animais, então isso é importante, já ter uma estrutura de terra, né? De currais, e ele rompeu tudo isso, né? Sair do meio da parentela não é fácil também, para sair aí para uma terra que Deus diz assim: eu vou te mostrar. Nem disse é para ali, não. Ó, Marivaldo, te muda e vai lá para Panacoatira. Ele já sabe, está lá a terra dele, né? Comando, larga aí, vai lá para, meu nome lá? Estreito para ali. Já sabe para onde é. Agora assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe nem onde é. Ele já tinha dado, de certa forma, ele já tinha dado provas, né? Então, você entender a magnitude desse pedido de Deus, assim, qual a razão? Pega o teu filho, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, né? E vai para o monte que eu vou te mostrar e me oferecer em holocausto. Olhe para cá. Está chegando comida aí, mas olhe para cá. Vai me oferecer holocausto. Então, para um que não entende a linguagem de Deus, né, Abraão entendia que o holocausto é um tipo de sacrifício onde a vítima é morta completamente, depois queimada. Não ficava nada vivo do holocausto. Ele entendeu bem que era para matar o filho. E a gente sabe o valor que tinha Isaac para Abraão, né? Porque foi o filho da promessa. Hebreus vai dizer isso. O filho que Deus havia dito: ó, é nele, né? Através dele que tua descendência, né? Que se formará a tua descendência. E Deus vem e diz assim: eu quero esse teu filho. E oferece um holocausto. Em outras palavras, mata ele para mim. Então isso é pesado, não é? A gente não pode analisar a Bíblia assim distante, não. Imagina aí seu filho, né? E eu fiquei ali, assim, a Nicole falando, e cada vez a gente vai aprendendo, né? Quando a Bíblia vai dizer assim, que Abraão, a Nicole, quase um dos últimos textos dela, ela cita Hebreus, onde Abraão creu, né? Que Deus era poderoso para restituir o menino. É porque Abraão, ele havia sido aprovado naquela prova, porque a prova tinha aqui inúmeras lições, mas duas eu achei muito importante aqui analisando. A primeira, Deus queria provar Abraão no conceito que Abraão tinha sobre o que é Deus. Qual ideia Abraão tinha sobre o que é Deus para ele? O que é dizer eu tenho um Deus? Eu sou daquele Deus. Aquele Deus é o meu Senhor. Então, a magnitude da coisa, a grandeza que conceito Abraão tinha do que é ser Deus? E aí isso fica para nós, né? Quanta força esse Deus tem com a gente? Até onde nós fazemos por aquele que nós dizemos que é nosso Deus? Então ele vai ao extremo: me dá o teu filho. E o único no sentido de quê? Era o único, tem até uma versão que fala o teu unigênito, daquela forma que foi com a sua esposa, o filho da promessa.
que ele já tinha tido outro, né? Como era o nome do primeiro? Ismael. Mas olha, o que Deus queria provar para Abraão é que Abraão externasse o conceito que ele tinha de Deus. O que era Deus para Abraão? E Abraão mostrou que o conceito que ele tinha de Deus era o maior possível que alguém poderia ter, a ponto de ele não negar o seu filho. Ele levantou a mão. O escritor aos Hebreus diz que, não de fato, mas, tem até uma expressãozinha, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês acompanharem, é uma expressão bem elucidativa, que vai dizer, ele não cortou o pescoço, não matou, literalmente, mas na sua intenção sim, ele ia fazer. Deus viu que ele ia fazer, que ele não negou o filho. Ele não ficou fazendo aquele cinema, o teatro, levantar aqui, vou matar ele, o senhor não vai fazer nada não. Ele levantou para matar. O 19, porque considerou que Deus era poderoso. É Hebreus 11, irmãos, viu, os visitantes novo convertidos, Hebreus 11, versículo, agora perdi de novo, 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, é como se Deus tivesse dado de volta, porque ele tinha dado o seu filho. Quem consegue entender aí? Isso aqui reflete, isso aqui é uma manifestação que Abraão está dando aqui para nós, e deu para Deus, e está dando para nós, do conceito que ele tinha de Deus, como um ser que era dono da sua vida, cujos bens nada lhe pertencia, só a Deus, que ele mesmo não tinha nada, ele mesmo não era nem dono de si. Abraão provou isso aqui, por isso que ele é o nosso pai na fé. Quem está entendendo? Curiosamente, no Novo Testamento, em Lucas 19, tem um texto interessante que vai clarear um pouquinho para vocês estudarem mais. Lá fala de uma história que Jesus conta de um rico e um mendigo que vivia à porta desse rico, comendo as migalhas que o rico jogava no lixo. É Lucas 16, né? Pois bem, aí a Bíblia diz que os dois morreram. Um foi para o inferno, que era o rico, e Lázaro, a Bíblia dá um nome, não dá o nome do rico, mas dá o nome de Lázaro. Lázaro foi para onde? Por que seio de Abraão? Porque ele morre, mesmo sendo pobre, a ponto de não ter nem o que comer, e mendigar a porta de alguém. Ele vai para o lugar de acolhimento daqueles que viveram pela fé, muito embora sendo pessoas polidas por Deus. Deus está mostrando que o caráter humano não está atrelado nem um pingo e nem de nenhuma forma ao dinheiro que ele tem. Quem está entendendo? A posição que ele ocupa na sociedade, ao status que ele carrega, aos seus bens, patrimônio, propriedade, não está nada ligado. Caráter não tem nada a ver, pessoa, caráter, não tem nada a ver com essas coisas das quais os homens hoje se matam. Você vai ver na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, vai dizer, isso é o evangelho, irmão, totalmente torcido hoje, em muitos locais onde se ensina, se atrela hoje a bênção de Deus à prosperidade material, é ou não é? Se atrela hoje, não, eu estou bem, se eu tiver um carro, né, e isso, aquilo, imagina, quem leu aquele livro lá, Giovanni, gente, eu passei para ti, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, lê esse livro, imagina Paulo, enviado de Tarso, uma cidade pequena, para estudar em Jerusalém, na maior faculdade do mundo, o que os pais esperavam dele? Sacerdote não, porque ele não era da tribo de Levi, ele era benjamita, né? Benjamita. Então, mas esperavam que ele fosse um grande rabino, um homem para fazer história, famoso. Quando Paulo se forma e volta para casa, ele volta como? Sem nada, escorraçado, perseguido, desempregado, porque o cargo ele não tinha mais, dizendo, pai,
agora, mãe, agora que eu voltei rico, trazendo o maior tesouro, encontrei Jesus. Imagina um jovem sair do interior para se formar na capital e voltar nessas circunstâncias. O que os pais vão dizer? Quem está entendendo? Tem nada a ver. Ali, o Lázaro, não é dito nome, detalhe, mas é isso que Jesus quer dizer para nós. Que ele foi para um lugar de consolo, de conforto, de acolhimento, daqueles que viveram tal como Abraão viveu. Ainda Abraão recebeu a graça de ter alguma coisa. Só que o conceito se identifica se intensifica e se aprofunda na nova aliança, mostrando um que não teve o que Abraão teve, mas foi para o mesmo lugar, para o seio de Abraão. Quem está entendendo? Então, a primeira lição lá é essa, né? De o quê? Qual o conceito, Abraão? Qual ideia você carrega do que é Deus para ti? Aquele a quem tu tira algum tempinho ali de sobra, ou aquele a quem você prioriza em tudo? Aquele a quem você dá alguma coisinha, ou aquele que você de fato entende que é dono de tudo? E ele prova desde o início. Sai, Abraão, ele saiu. Vai, Abraão, ele foi. Fica, Abraão, ele ficou. Me dá, Abraão, ele deu. Aí ele é posto para nós como nosso pai na fé, da fé, mostrando para nós que é essa mesma ideia, conceito, visão que nós temos, e que Deus não tem nenhuma culpa, e nós é que devemos mudar, porque Ele não rebaixa os seus padrões, Ele não muda, Ele é imutável, e que nós é que temos que estar olhando para as Escrituras para entender que quem quer ser de Deus temos que começar a lutar para interiorizar o mesmo conceito, a mesma ideia. Quem consegue entender, diga amém. Misericórdia, diga alguma coisa. Isso é profundo ou não é? Aí quando o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó, ele considerou que Deus poderia até trazer o filho de volta, porque ele entendeu de fato quem era Deus, que pode realmente fazer, se quiser. Ele entendeu que ele cortando o pescoço daquele menino, queimando, ele virando só pó, ele entendeu, ele sabia que Deus é poderoso para restituir, se quiser, se não, pela fé, alguns tiveram seus mortos ressuscitados, pela fé, outros não tiveram. Pela fé, alguns prosperaram, venceram batalha. Pela fé, alguns viveram errantes, escondidos em caverna, não tinham nem onde morar. Pela fé, é o caminho da obediência a Deus, é o caminho de se descansar e de trilhar pela vontade de Deus. Não é que Deus é obrigado a fazer comigo o que fez contigo. Que Deus fez contigo, vai fazer comigo também, não. A minha fé não pode estar baseada no que Deus fez contigo, porque o trato de Deus contigo é você nasceu com um propósito, você nasceu com a missão, o teu ministério, os teus dons. Eu nasci com outro. Quem está entendendo? Mas nós interiorizamos tanto isso, que nós não conseguimos aceitar a vontade de Deus para a vida da gente. A gente não consegue. Tem que ser conforme eu projeto, tem que ser conforme eu digo, tem que ser conforme eu planejei, né? Israel caminhando no deserto, e a caminhada no deserto era uma caminhada de aprendizagem, era a faculdade deles, para eles chegarem formados na terra prometida. Israel fazia o tempo todo isso. O que é a decepção que eles tinham? O que é a desilusão? Israel ficou desiludido muitas vezes. Por quê? Porque eles criavam uma ilusão de uma coisa, quando chegava lá, Deus dizia, eu vou fazer diferente. Aí eles se entristeciam com Deus, murmuravam, reclamavam, queremos voltar para o Egito. Por quê? Porque eles criavam uma ideia, e Deus não fazia daquele jeito. Abraão, ele não criava ilusão. Abraão, ele andava na direção. Ele conseguiu, isso aqui, irmão, é sério demais isso aqui. Ele conseguiu esperar em Deus. Quem está entendendo? Deus mexia, e vê o que esse macho vai fazer. E ele respondia na mesma medida. Abraão, agora eu sei, Abraão. Ó, é claro que Deus sabe todas as coisas, né? Mas Ele quer testemunhar o seu servo. Agora eu sei, Abraão, tu me amas.
Abraão, agora eu sei que eu sou Deus para ti. Abraão, agora eu sei que tu não me nega nada, Abraão. Agora eu te conheço. Agora... Mas na verdade Deus sabe de tudo, sabe ou não sabe? Deus precisou provar Abraão para ele saber quem Abraão era? Não, na verdade ele está testemunhando ao seu servo. E agora ele está dando um testemunho de alguém que foi aprovado. Olha, recebe a nota aqui. O professor conhece o aluno, mas aí ele faz a prova e diz para o aluno: ó, tu tirou 10. Quem está entendendo? Por isso que a ciência mais avançada da educação aí já está querendo eliminar a prova, né? Porque o professor já conhece o aluno, né? Isso é ruim, né? E aí, uns já ficam logo reprovados. Sim. E a segunda coisa, que, para encerrar, a segunda lição, assim, só que eu anotei ali, mas tem muitas. Eu tenho certeza que na sua cabeça aí está passando um monte de coisa. Anote, depois pregue. Isso é que é importante, né? Traga, ó, naquele dia, irmão, isso soma. Mas a outra coisa que eu anotei, né, é algo que eu até falei um pouco, que é esquecido na nossa geração. A Deus, a Niquele fez uma colocação muito interessante, né? Ela colocou assim: um homem desse que já tinha feito tanto para Deus, já tinha sido provado tantas vezes, deixou tudo, como eu falei e ela também falou, e Deus ainda está provando Abraão, ainda tem coisa para ele melhorar, né? Que ainda tem. Em Jó, falou de Jó aqui, né? Como é que começa o livro de Jó? Havia na terra de Ur dos caldeus um homem chamado Jó. Era o mais rico de todo o Oriente. Na verdade ele era o mais rico de todo mundo, porque o mundo da época se concentrava no Oriente. Naquele tempo, então a Bíblia nem diz mundo, que era o Oriente. Então ele era o mais rico do mundo. Não se sabe quando o livro de Jó foi escrito. Alguns entendem que foi por esse período aqui, entre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Foi antes da lei, alguns entendem, né? Então, o que acontece? Está lá Jó, mais rico. Aí a Bíblia diz assim, ó. Como é que diz lá que ele deu o testemunho? Como é que a Bíblia há 50 anos, viu? Viu, Caleb? Aí vai. Como é? Ó, homem, olha o que Deus está dizendo dele. É a Bíblia, não é alguém. Ei, fulano ali é íntegro. Não, é a Bíblia que está dizendo, né? É um testemunho de Deus. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus ainda vai tratar aquele homem, e ele lá na frente vai reconhecer que ele cresceu, porque você chega e vê um homem desse e diz: pronto, ele está no topo, o que esse homem ainda precisa melhorar? É essa ideia que o homem carrega, que Deus quer tirar de nós, que a religiosidade, ela habita e encontra muito, vamos dizer assim, amparo, muita força, quando a gente carrega essa ideia: eu já estou pronto. Rapaz, por que está acontecendo comigo? Eu estou servindo a Deus, estou fazendo tudo por Ele, porque no fundo, a religiosidade, ela habita nisso: eu sou bom, eu deixei isso. Os fariseus não gostaram de dizer isso para Jesus? Então aqui está se derrubando essa ideia, né? De que alguém que está muito além de nós, eu reconheço isso, não sei se você reconhece, alguém que está muito além de nós enquanto pessoa, enquanto caráter, e essas qualidades morais, éticas, valores morais, valores espirituais, está muito acima, e Deus está tratando com ele, lapidando. Quem está entendendo? Então, aqui eu estava dizendo, ó, difícil entender e essas coisas, porque o nosso foco hoje, o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento da nossa geração é uma ideia atrelada a crescimento material, a conquistas. Eu fazer bem uma faculdade, eu passei no concurso, eu tenho uma família, uma boa família, eu tenho já uma propriedade, já consigo sobreviver, tenho um plano de aposentadoria bom, venci, estou bem, não faço mal a ninguém. Isso é a nossa ideia. A ideia de Deus, ela está muito além. A ideia de Deus está baseada no que o pecado fez com o homem lá no Éden. Lembra que eu falei hoje da imagem de Jesus? Mandei um encarte para vocês.
né, a beleza do Cristo, que está atrelada à sua pessoa, ao seu caráter, que não tem nem comparação com o caráter deteriorado do homem, desfigurado pelo pecado. Então Deus é um conceito bíblico que deve estar em nós, que nós, por mais que nos esforcemos, estamos muito aquém, e que Deus nos recebe, como a Aniquele falou aqui, Deus nos recebe, é porque Ele é misericordioso, e Ele nos recebe por Cristo, e não por nossos atos de justiça, alguma conquista, alguma bondade, alguma coisa em nós, que venha, não, abrir os olhos de Deus, encher os olhos de Deus, de fazer aquela carinha lá, aquele mochozinho que fica assim, não, aquela carinha, porque Ele nos olha através de Cristo. É por isso que Davi, quando ia fazer as coisas, ele queria dar sempre o melhor. Hoje eu estava lá em casa, fazendo uma torrada, que eu não sei se eu vou comer ela agora, mas de manhã eu como, né? Porque eu comi bastante aqui, não sei. Aí eu vi Francine dizendo assim que uma pessoa, não vou dizer o nome, tinha gastado muito, né, para fazer. Aí ela citou aquele texto, né, que Davi disse: eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Que Davi foi lá comprar a praga se alastrou, a praga se alastrou em Jerusalém, e Davi foi orar: Senhor, esse povo não errou, quem errou foi eu, né? E aí 70 mil pessoas tinham morrido de praga. Aí Deus ouviu a oração dele e disse: olha, pois disse para o profeta Gade, vai e diz para Davi me sacrificar, né, fazer um sacrifício a mim lá na eira de um cidadão chamado Araúna, uma eira, um lugar elevado, um lugar bonito, que hoje é o templo, é o local do templo lá em Jerusalém, onde hoje tem uma mesquita muçulmana, né? Curiosamente, ironicamente, onde foi construído o templo de Salomão. E aí Davi foi lá com a caravana, a comitiva, Araúna, quanto é aquela terra ali que o Senhor mandou sacrificar um animal ali para fazer cessar essa praga? Aí Araúna disse: não, meu rei, é tudo teu, a terra, o local, os bois, o que tu quiser. Aí Davi disse aqui para ele: diz o preço justo da terra, de tudo, porque eu não oferecerei ao Senhor aquilo, holocaustos, né, que não me custem nada. Quer dizer, é a ideia de um homem que sabe que não tem tudo que Deus quer, mas dentro do seu esforço vai fazer tudo para agradá-lo. Dentro do que ele pode, ele vai dar tudo, vai fazer tudo, e não aceitava qualquer coisa, não. Então, por mais que a gente faça, nós estaremos sempre capenga. A perfeição do homem, do ser humano que caiu no pecado, ela vai se dar no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá. Agora vem um texto aí que eu tinha deixado para vocês, né? Aí Paulo diz assim: aí então, lá em 1 Coríntios, eu acho que é 13, Paulo fala que quando se manifestar aquele que é perfeito, Cristo, nesse dia nós o veremos como ele é. Achem esse texto aí bem rápido, já vou encerrar. 13:12, ó, 13:12, eu não errei, ó, viu? A cabeça está branca, mas não está lendo, tá vendo? Como é que diz, versículo 12? Quando vier o que é perfeito, né? Ó, o conheceremos da forma como nós somos plenamente conhecidos, e fala face a face. Ali fala do estado que o homem alcançará quando tiver seu corpo transformado, a ponto dele poder estar diante de fato de Deus. Quem está entendendo? Que nem os serafins podem, mas porque a igreja receberá, a igreja e todos que morreram em Cristo, receberá um corpo glorioso, semelhante ao dele, que
nos capacitará como igreja a estar na presença mesmo de Deus. Aí sim haverá perfeição completa. Mas o melhor dos homens, a melhor das mulheres, enquanto aqui, carregará muitas fraquezas. Por isso que é preciso muita humildade, porque carregaremos. E se nós interiorizarmos essa ideia, esse conceito, nós aceitaremos o tratado de Deus. Até no nível de Abraão. Mas Senhor, já fiz tanta coisa para tu, já sofri tanto, ainda tem que dar meu menino. Não, para lá. Como diz o Matias, para lá, meus amigos. Mas Abraão sempre entendia a altura. Por isso que ele é chamado de o Altíssimo, porque ele entendia que nenhum terreno pode se comparar àquele que habita nas alturas. Por isso que o nome dele é Altíssimo. Tal é a magnitude, a grandiosidade. O que mais? A perfeição. O que mais? A sublimidade. A altura, não é altura e estatura, altura no sentido de todos os conceitos de valores e de coisas boas, ele está muito, muito, muito acima dos homens. Por isso que ele é chamado de aquele que habita, Salmo 91 começa assim, né? Aquele que habita no esconderijo porque é Altíssimo, porque ele é Altíssimo. Não quer dizer que ele é um homem de 2,10 metros, não é isso. Ele é Altíssimo em todos os conceitos de grandeza, de beleza, de glória, de tudo que é perfeição. Ele está muito acima, e Deus quer chamar a gente para isso. Quem está entendendo? Deus quer chamar a gente para isso, e nós estamos muitas vezes que nem porco, olhando sempre para baixo, e Deus está dizendo: olha para cima, olha para mim. Quem está entendendo? E nós estamos agarrados às coisas daqui, aos prazeres, às vontades, aos luxos, luxúrias, o que mais? E Deus está dizendo: te desapegue, porque isso aqui é passageiro. Quem vive muito é 70, 80, 90 e poucos anos já está gagá. Agora lá é eterno. Eu estou preparando vocês para um reino eterno, que não tem fim. Quem está entendendo? E é essa a ideia de Deus, trazer de nós esses conceitos, esses valores. E Ele quer trabalhar em nós, e nós estamos presos na visão dos homens. Não que a gente falou hoje de manhã, não que a gente não vai trabalhar, não que a gente não vai se esforçar para se formar bem, para construir alguma coisa, não. Temos que correr atrás, temos necessidade, e Deus sabe. Mas nossa visão, nosso coração, tem que estar onde? Nesse chamado de Deus, para a perfeição. Né? Lá em Efésios vai falar, né? A estatura de varão perfeito, perfeita varonilidade. A Efésios vai falar disso, né? Onde mais vai falar? Né? Da grandeza, da estatura, do crescimento, da maturidade. Paulo fala em Efésios e em Filipenses. Nós que somos maduros, perfeitos, Paulo vai falar lá. Ou tantos outros textos que nos incita, nos empurra para nos apegarmos a esses valores que tiveram sociedades no passado que eram apegadas. Se você for estudar a história dos samurais, dos guerreiros da antiguidade, eles eram um homem apegadíssimo à honra, à moralidade, conceito que se perdeu, e nós somos fruto, claro, podre dessa sociedade que não instiga o nosso jovem, nossos filhos, que não empurra, que não faz com que os olhos deles brilhem para esses valores, mas sim para as conquistas. Aí a gente cresce com isso, sem estar nem tão preocupado com moralidade, com ética, principalmente nesse país que nós moramos. Quem encanta nossos olhos é o cara ter, porque aí ele tem, né? Ele é famoso, ele é conhecido, ele anda num carrão, e aí o mundo olha para ele. Aí ele diz: eu quero isso também. É isso que o mundo admira. Eu não estou nem aí. Para me chegar lá eu vou roubar, para me chegar lá eu vou matar, para eu chegar lá eu vou ter que vender minha alma. Tem gente que vende até a mãe. É verdade ou não? Nega, pisa nos valores, não está nem aí. Por quê? Porque a sociedade, os olhos dela brilham para isso.
Então nossos jovens correm. E aí, quando a gente olha o mundo de Deus, vamos dizer assim, Ele nos chama para valores. Não é o ter, é o ser. O ter é com Ele, se Ele vai dar ou não. O ser é com a gente, de querer, desejar e buscar, e Ele vai nos auxiliar. Quem está entendendo? Então esses são os tesouros que Deus quer dar. É isso que Deus está trabalhando com Abraão. Você vê que Abraão, muito embora sendo rico, mas a sua posse não passou de um pequeno terreno que ele comprou para sepultar sua esposa. Está escrito aqui que Abraão não teve propriedade nenhuma, exceto um lugarzinho chamado Macpela, onde ele enterrou a sua esposa. Que ele diz assim, porque Abraão não olhava para cá, ele olhava para a cidade que tem fundamento, cujo artífice e o construtor é Deus. Está lá em Hebreus. É tão difícil isso, né? É difícil ou não? Ver assim, e isso é complicado. Se você não estiver orando, como foi falado aqui de manhã, sempre orando, sempre buscando Deus, sempre lendo a Escritura, sempre apegado a isso, você vacilou, você entra na mesma visão do mundo. Você vacilou, você começa a andar do jeito do mundo. Por isso que Paulo diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Você foi para a faculdade, foi para o serviço com o propósito, vou me formar, vou dar fruto, vou honrar o meu Deus, vou honrar minha família, vou ser um bom profissional, e papapá, quando chega lá, já começa as amizadezinhas, daqui a pouco você esqueceu, se vacilar, já esqueceu aquilo ali tudo, já está no outro propósito. Foi para o serviço, passou no concurso, o que tem, hein, comando? Na nossa profissão, os jovens passam, depois que não demora nadinha, já esqueceu tudo. Já estão envolvidos nas corrupção, nas propinas, o negócio é ganhar dinheiro, porque o colegão ali, outro dia uns colegas dizendo lá, disse, rapaz, tem colega nosso aí que está comprando e jet ski, à vista, mora em mansão, ganha mesmo tanta gente, né? Por quê? Porque a gente, nossa sociedade, ela se prende, os olhos da gente saltam para essas coisas, e como nós não estamos agarrados a esses valores, a gente, por essas coisas que a sociedade empurra, aí a gente abandona esses valores. Aí, valores que são tão preciosos para Deus, para nós passam a não valer mais nada. A igreja na terra, ela é a coluna e firmeza da verdade. Ela é uma agência de Deus na terra, para tirar os olhos das pessoas dessas coisas e levar para Deus. Essa é a missão dela. Ela não pode se envolver com outra coisa, porque essa é a missão dela. É mostrar ao mundo como Deus vê o mundo. O que agrada a Deus, o que é bom para Deus, o que Deus acha bonito. Quem está entendendo? Fiquemos de pé.